Olá, estamos de volta aqui com a nossa leitura. Sutra 4, a perfeição em Bhakti, a perfeição em devoção. A Pérola 4, vivendo e aprendendo com Prabhupada, vivendo e aprendendo com nossos mestres, que nos ensinam a praticar Bhakti Yoga, que nos ensinam a praticar a Yoga da devoção, ou até mesmo trazer para nós informações relevantes para que a gente possa atingir essa perfeição, esse amor por Deus, que seria quando nós atingimos o patamar de sentir por Deus um amor puro, sem máculas, sem contaminação, a pureza, impureza, aliás. A pureza é a força, já diz Srila Prabhupada, a pureza é a força. E para que a gente tenha força espiritual, a gente precisa se limpar, porque do contrário a gente vai continuar fraco, desiludido, desamparado, sofrido e cheio de coisas mal resolvidas para serem resolvidas. Vamos à nossa leitura. Até que atinja essa perfeição, o indivíduo não pode ficar em paz. Ele pode pensar artificialmente que é uno com o Supremo, mas na verdade não é. Em consequência do que não tem paz. Então essa palavra paz, P-A-Z, tem 3 letras, nos remete a um estado de equanimidade, onde a gente precisa, se quiser, claro, aprender sobre o Supremo, aprender sobre a Suprema Personalidade de Deus e estudar sobre esse tema, que é um tema bastante relevante nesse processo de yoga, nesse processo de união com Deus, através deste yoga, onde nós vamos atingir um dia, quem sabe, todavia, contudo, a perfeição. Similarmente, alguém talvez aspire a uma das 8 perfeições do yoga, no processo de yoga, como tornar-se o menor, tornar-se o mais pesado, obter qualquer coisa que deseje. Mas tais conquistas são materiais, não são perfeição. Então, enquanto a gente querer atingir a perfeição material, a gente vai estar muito longe da perfeição espiritual, da perfeição do absoluto, da perfeição acerca de Deus, do absoluto. Perdão que eu estou ajeitando aqui o microfone para que minha voz saia bacaninha aqui para vocês. Perfeição é obter a própria forma espiritual original e ocupar-se no serviço amoroso ao Senhor. A entidade viva é parte integrante do Senhor Supremo e se cumpre com seus deveres de parte integrante, sem orgulhosamente considerar-se una sob todos os aspectos com o Senhor Supremo. Atinge a verdadeira perfeição e se torna pacífica. Então, o que é que Srila Prabhupada está nos dizendo aqui? Quando a gente entende que nós somos uma alma e que devemos servir a Deus e não a matéria, e que nós somos parte integrante do Senhor Supremo, e que a gente deve cumprir os nossos deveres como parte integrante do Senhor Supremo, que é serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, e buscar essa perfeição em Bhakti, essa perfeição em devoção. Talvez você que me escute agora, você possa dizer, nossa, que papo mais antiquado, que coisa falando em devoção, em perfeição, em amor a Deus. Sim, porque se você não for por esse caminho, você vai pelo caminho das trevas, você vai pelo caminho da ignorância, você vai pelo caminho da discrepância, onde você vai ficar, assim, digamos, buscando estar uno com Deus, sem estar uno com Deus. Você vai buscar essa união com Deus de forma irrelevante, onde você não vai buscar a sua verdade suprema acerca de quem você é. Aham Brahmasmi, eu sou uma alma. Essa expressão em sânscrito, Aham Brahmasmi, significa eu sou uma alma. E aí eu vou entendendo pouco a pouco e vou atingindo essa perfeição pouco a pouco, até que eu atinja a minha paz e não me incomode mais, ou tente não me incomodar tanto com as coisas materiais. Até rimou. Então, quando a gente atinge os 9 estágios da vida devocional,
a começar com a fé, que é a Srada, quando o aspirante toma a decisão de seguir no caminho da devoção, e assim anseia pela associação com essas mesmas pessoas que querem praticar Bhakti Yoga, a Yoga da devoção, e aí, efetivamente, começa o seu serviço devocional na forma da prática. Eu pratico minha fé junto de outras pessoas que se unem a nós para que nós possamos praticarmos juntos essa yoga. Como resultado gradual das práticas devocionais, avançamos em conhecimentos e chegamos a Anartha Nivriti. O que é Anartha Nivriti? É o quarto estágio do serviço devocional, que é caracterizado pela eliminação dos principais obstáculos ou anartas. Anartha significa tudo aquilo que não é. Todos os traumas, todas as coisas desequilibradas que nós trazemos na nossa bagagem espiritual, bagagem kármica, nós precisamos limpar para purificar. Purificar esses anartas, purificar essas máculas, essas toxinas no corpo material e essas máculas no corpo espiritual. Pelo fato da alma estar corporificada por tantas vidas, é natural que ela desenvolva muitos anártanas, ou impurezas nascidas da identificação com o corpo. Os 4 principais anártanas são a intoxicação de todos os modelos, intoxicações, o sexo ilícito, um e com o outro, o consumo de carne, porque o vegetarianismo traz aí uma nova filosofia de vida para uma alma que quer atingir patamares espirituais mais elevados. E os jogos de azar, que já está dizendo a palavra, é um azar. Ao superá-los, o praticante já deu um grande espaço na sua vida espiritual e pode alcançar o 5º estágio, que é o conhecido como Nistha, a firmeza. Então, quando a gente, por exemplo, eu estou praticando esses 4 princípios já há algum tempo, não há intoxicação, não há sexo ilícito, sou vegetariana, não pratico jogos de azar, e aí eu vou tendo firmeza na minha vida devocional, na minha vida espiritual, acompanhada de uma fé racional e forte. Por quê? Porque fé sem uma filosofia, sem um estudo, é mero sentimentalismo, já diz o meu mestre espiritual. Então, a nossa fé precisa ser praticada e racionalmente, filosoficamente pensada e para se tornar forte. São os 9 estágios, sendo que Nistha é o 5º, e, portanto, está no caminho. Nistha é firmeza. Está no meio do caminho. 4 antes dele, 4 antes depois. Então, Nistha é essa firmeza. Quando a gente adquire essa firmeza, está nessa firmeza daquilo que se quer fazer. O significado de Nistha é a estabilidade espiritual, uma característica de Sattva Guna, o modo da bondade. Então, essa estabilidade espiritual, essa firmeza, nos leva ao modo da bondade. Por lógica, enquanto está nos 4 estágios anteriores, Nistha, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, ou seja, fé, associação com os devotos, prática regulada de práticas espirituais e remoção daquilo que é indesejável em nós. Ainda existe luta para sair da influência de tamas e rajas, ou seja, da ignorância e da paixão, os modos inferiores da ignorância e da paixão. Não que a associação com os devotos e as atividades devocionais práticas e o empenho na eliminação dos maus hábitos estejam necessariamente sob a influência dos 3 modos, ou que sejam práticas a serem executadas unicamente no início da vida espiritual. Nada disso. É apenas o início de uma prática dos 9 estágios de serviço devocional. Por que existe 9 estágios? Porque tudo nessa vida só se alcança passo a passo, estágio por estágio, plataforma por plataforma, nível espiritual por nível espiritual. A cada conquista, a cada passo, o praticante aperfeiçoa sua conquista anterior e a executa com ainda mais esmero. Em outras palavras, é pela associação com os devotos que a fé se fortalece, assim como é através das atividades devocionais, que o praticante aprende a se associar, aprende isso se associando com as pessoas que já estão praticando todas essas regras e regulações. E assim, o praticante também vai se associar com essas pessoas que também estão se limpando desses desejos indesejáveis. E, através disso, ela vai se qualificar para praticar o serviço devocional. Por quê? Porque sem ir de estágio a estágio, a gente não chega a nenhum lugar.
A gente vai ficar rodando com sentimentalismo, meu Deus me acuda, meu Deus, por favor, meu Deus me perdoe, ai meu Deus, a isso, aquilo outro, e Deus não vai ser alcançado com sentimentalismo, sem um estudo correlacionado e sem aquela vontade de conhecer Deus através das Escrituras Sagradas. O que estamos querendo dizer aqui, e o que também está detalhadamente explicado no terceiro canto do Bhagavatam, que é outro livro sagrado, é que o serviço devocional, a associação com os devotos e a própria fé ainda estão sob a influência dos modos da natureza. E isso não significa que seja necessário estar na plataforma espiritual plena para iniciar a vida devocional ou para se associar com os devotos. Por isso é dito que existe 3 níveis de devotos. O devoto perfeito, chamado de Uttama, o intermediário de Madhyama e o iniciante de Kanista. São os níveis de devoção que nós praticamos. Então, muitas vezes a gente acha que é fácil devocionar a Deus, que é só abrir a Bíblia, ler, que é só ler a Bhagavad Gita e ler, que é só ir no culto ou numa missa. É importante. Mas, gente, olha, eu venho estudando a filosofia da Bhakti Yoga, da Yoga da Devoção, há 3 anos. Eu já passei por vários estágios. Eu estou no estágio, eu acredito, no estágio intermediário, buscando firmeza na minha prática espiritual. E aí, o que é que eu posso aconselhar a quem me ouve agora? Vocês permaneçam firmes na sua fé. Agora, uma fé racionalizada, uma fé prática, onde vocês vão colher os resultados no dia a dia, daquilo que é preciso ser aprendido através das formas que a própria natureza, as leis estritas da natureza, nos envia, que são os aprendizados, muitas vezes são doloridos e indesejáveis, mas que nós devemos mudar a nossa concepção para aprendizados que são necessários à nossa evolução. Até rimou. Novamente, gratidão, Senhor Krishna. A minha inteligência não é minha, a inteligência é de Deus. O que eu falo do coração e Deus me ajuda nessa transmissão. E aí, nesse processo, a Suprema Personalidade de Deus, que está instalada no coração de cada alma, ele vai guiando você passo a passo, para que você, de estágio em estágio, chegue ao último estágio, que é a fé pura, chamada de Prema Bhakti. Agora, para isso, é um longo caminho pela frente. Não é fácil se devocionar. Não é fácil estar aqui firme e forte, buscando essa firmeza, esse gosto verdadeiro, essa firmeza, e buscando estar a cada dia, né, com esse apego amoroso às práticas espirituais que me levam mais e mais para perto do divino. Então, nesse processo, o devoto que alcança a perfeição de devoção, Bhakti, é aquele que conseguiu transcender os 3 modos da natureza material. Então, quando você não se afeta mais pela ignorância, quando você não se afeta mais pela paixão, quando você está na bondade, e essa bondade ainda não é Shuddha Sattva, que é a bondade imaculada de Deus. E a gente está tentando chegar nessa bondade, que ainda é a bondade material, e a gente cai na paixão, a gente cai na ignorância, e é uma luta, é uma batalha de Kurukshetra constante, dia e noite, noite e dia, até a gente atingir o nosso propósito. O nível dos devotos, né, que é o nível perfeito, intermediário e o iniciante, é para buscar essa perfeição em Bhakti. Então, aquele que está no nível intermediário é o que está praticando o processo com esforço sincero. Em algumas vezes, pela força do seu sadhana, das suas práticas, da sua disciplina, ele consegue resultados verdadeiramente transcendentais. Noutras ainda recebe a influência material, porque Maia vai estar testando você o tempo todo. Maia é seu calcanhar de Aquiles. Você acha que vai ficar livre dos testes? No Espiritismo chama de provas e expiações, e aqui chama-se de Yoga Maya, os testes de Maya. De qualquer modo, quem é Maya? A Yoga da ilusão. De qualquer modo, o devoto no nível intermediário é superior ao iniciante no conhecimento, na fé das escrituras e na determinação em seguir seu caminho devocional. Podemos dizer que a diferença entre aquele que é intermediário e o iniciante é que a característica principal da vida do
intermediário é seu empenho em eliminar seus anártanas, suas impurezas, os maus hábitos, diferentemente do iniciante, que ainda é conivente com eles. Eu não sou mais conivente com meus maus hábitos. Eles têm que se aprumar e sair e ir para um lugar bacana, porque eles vieram também para me ensinar, e eu sou grata aos meus maus hábitos, mas eu tenho que estar limpa para poder servir a Deus. Então, nessa determinação de seguir esse caminho, eu preciso buscar essa perfeição, essa devoção e essa firmeza. Se você não é firme com suas práticas espirituais, você não vai ser firme com nada na sua vida. Você pode até ser firme hoje, mas amanhã você vai cair da sua firmeza. Então, quando a gente tem plena fé em cantar o mantra Hare Krishna, plena fé no sentido de quê? Da prática, de cantar o santo nome do Senhor, Maha Mantra Hare Krishna. Aí a gente vai buscar também as orientações do mestre espiritual. Então, uma plataforma que depende de outra plataforma, que depende de outra plataforma, e assim vai subindo essa escada em direção a Deus. Então, quando a gente sai de perto das pessoas que, infelizmente, só estão interessadas somente no gozo dos sentidos e também só estão interessadas em estar especulando, e se defendendo, e dizendo eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que sobreviver, eu sou isso, sou aquilo, aquilo outro, eu tenho várias atividades e blá, 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 blá. A gente não pode estar se associando com essas pessoas que estão nesse pessimismo espiritual. Então, assim, a gente vai, pouco a pouco, vai buscar esse conhecimento, né? Meu mestre espiritual, ele diz, fé sem conhecimento é fé infantil. E aí, quando a gente possui esse verdadeiro conhecimento, verdadeiro entendimento de quem é Deus, o que é que o Mahamantra, que são os seus santos nomes, vai influenciar na minha vida e no meu serviço a Ele e a Deus, porque a gente tem que servir a Deus, porque é a nossa Constituição, não é uma obrigação, é a nossa Constituição. Então, quando eu entendo que tenho essa constituição de alma, eu sou a alma e não o corpo, então a partir do momento eu tenho minhas obrigações como alma. E não tem que ser uma obrigação pesada, tem que ser uma coisa amorosa, fluida, tem que ser algo leve, transcendental, que é justamente buscar esse conhecimento verdadeiro e avançar tanto em comportamento quanto em conhecimento. Mudança de comportamento e mudança em conhecimento. A partir do momento que eu conheço mais, que eu entendo mais, eu vou mudando meu comportamento e vou saindo dessas impurezas. E aí eu não vou mais priorizar coisas que eu priorizava antes, né? Como ele fala aqui, alguém pode ser avançado tanto em comportamento quanto em conhecimento, mas se não priorizar o serviço a Deus, o serviço devocional, seu crédito espiritual não será tão grande. Por quê? Porque é como eu digo, repetindo aqui para terminar o vídeo de hoje, aprendendo com os nossos mestres, a gente aprende toda essa teoria, a gente aprende toda nessas escrituras sagradas, nesses livros sagrados, nessas orientações sagradas dos nossos mestres espirituais, mas se a gente não pratica, se a gente fica o tempo todo se defendendo e dizendo eu não posso fazer isso porque eu tenho isso para fazer, não. O que é que eu posso fazer se a pessoa ela não quer se desvencilhar das suas atividades materiais? Isso não quer dizer deixar de trabalhar, deixar de ter o pão nosso cada dia, deixar de pagar contas, não, mas, poxa, eu estou tendo uma chance assim de me elevar e de ouvir coisas bacanas, por que eu não vou me esforçar? Porque, na realidade, não é a lei da matéria que vem primeiro, pelo contrário, é a lei do espírito, é a lei espiritual, é a lei transcendental, é a lei de Deus que vem primeiro. Então, se eu priorizo algo que é prioridade e que faz parte da minha constituição, como uma alma serva de Deus, como uma alma instrumento de Deus, como uma alma que está aqui para servir a Deus, mesmo neste mundo material, se eu não priorizo, eu vou terminar perdida nas minhas atividades materiais.
sobrecarregada, estressada, acontecem doenças psicossomáticas, e aí eu vou melhorar, daqui a pouco eu caio de novo, daqui a pouco vem outro teste de Maia, porque desde que a gente está vivo, a gente nunca vai deixar de ter problemas e a gente nunca vai deixar de ser testada pela Yoga Maia. Então, a melhor coisa que tem é a gente priorizar o nosso conhecimento e mudar o nosso comportamento e oferecer estas dádivas de conhecer e de mudar o comportamento aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, como diz na Bhagavad Gita, a ciência suprema, ou seja, ofereça sua vida como oferenda a Deus, porque sua vida não lhe pertence. Não foi você que criou você, nem lhe deu todas as coisas que você tem, pelo contrário. Quem criou você foi Deus Supremo, Krishna, todo atrativo, todo atraente, e tudo que você é hoje, o que você tem hoje, você deve a ele. Então, por que não priorizar a sua vida em direção ao conhecimento transcendental acerca da pessoa absoluta, para que você pratique esses estágios de serviço devocional e finalmente chegue na perfeição que é Prema Bhakti, o amor puro por Deus. Não é fácil, gente, não é fácil. Não é fácil e não é só escutando um pastor, um padre, um budista, um médium, que seja das tradições religiosas ou filosóficas deste planeta Terra. Não é só isso. É muito, muito, muito mais além do que isso. Com gratidão e respeito, peço perdão por alguma coisa que eu falei, que talvez quem me ouve não vai gostar, mas eu não posso estar fazendo círculos, arrodeando em círculos, porque é algo que tem que ser dito diretamente. A gente já perdeu muito tempo aqui no material com nada. A gente precisa ser feliz em Deus, aqui, agora e já. Com gratidão, eu encerro mais um dia da leitura com os nossos mestres espirituais. Gratidão.